Pois é. Prazer é todo nosso, professor, por ouvi-lo novamente. Eu me lembro que a última vez que a gente conversou foi naquele dia da chegada de Anderson Torres ao Brasil, né? Depois de todo aquele tumulto, uma longa espera, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, que veio para cá e acabou sendo detido. Esqueceu o celular, né, nos Estados Unidos e segue detido depois dos atos de 8 de janeiro. E aí, professor, a gente está em 4 de fevereiro, menos de um mês depois. A gente teve posses, né, dos deputados, eleição para a Câmara e para o Senado e quase a eleição, eu não sei se dá para dizer quase, e o senhor vai explicar para a gente, a eleição de um expoente bolsonarista, vamos chamar assim, Rogério Marinho, como presidente do Senado. Isso quase aconteceu mesmo, professor, e assim, a gente está observando talvez uma perda de força do bolsonarismo nesse momento. É uma perda de força mesmo, ou esse movimento ele continua sendo fomentado? E aí coloco mais um elemento, a gente assistiu à presença da Michelle Bolsonaro, né, fazendo campanha também para o Rogério Marinho aqui no Congresso Nacional no dia da votação. O que é que o senhor fala sobre a força ainda do movimento bolsonarista no país, professor? Vamos lá, é uma análise complexa, ainda não quantificada do ponto de vista de pesquisas, mas eu posso afirmar qualitativamente que o bolsonarismo ainda sobrevive e ainda sobrevive com força, sobretudo, vamos dizer assim, nos seus apoiadores mais fortes, aqueles que ainda intensificam. Do ponto de vista quantitativo, ele é significativo porque teve 3 meses atrás, numa eleição, quase 50% dos votos, 49% dos votos. Ou seja, a gente não pode, de maneira nenhuma, ignorar essa força política do ponto de vista democrático. No entanto, ao longo desses 3 meses, mais ou menos, desde o segundo turno das eleições, em 30 de outubro do ano passado, você teve uma série de elementos, sobretudo fechados nos atos antidemocráticos, dia 8 de janeiro, há 22 dias atrás, mais ou menos, 32 dias atrás, mais ou menos, quase isso, nós tivemos aí um processo que, no meu entender, enfraqueceu politicamente, junto mais ao centro, mais à direita tradicional do Brasil, esse público bolsonarista. E isso, evidentemente, vem sendo julgado e colocado. Nas eleições para o Senado desta semana, né, no dia 1º de fevereiro, nós tivemos ali uma execução em que mostrou-se, sobretudo no Senado, que o bolsonarismo ainda tem alguma força política, sobretudo na política tradicional. No entanto, a análise de que Rogério Marinho quase ganhou a eleição não é verdadeira. Na verdade, a eleição de Rogério Marinho, no nosso entender, foi mais uma instabilidade, uma opinião de parte dos senadores de centro-direita e alguns muito bolsonaristas que não queriam Rodrigo Pacheco na eleição. E não tanto em relação à imagem do ex-presidente Bolsonaro, que é forte, mas não é tão forte para competir significativamente para uma eleição no Senado Federal. Ou seja, fazendo o resumo da ópera aqui, sim, Rogério Marinho tem uma posição mais bolsonarista, mas era mais contra as posições de Rodrigo Pacheco do que necessariamente da posição do ex-presidente Bolsonaro, que, repito, continua forte, mas não tão forte para competir com uma eleição no Senado. Na Câmara, Lira, mesmo sendo bolsonarista, no passado, muda de posição em relação ao vento da política que aconteceu agora com a eleição de Lula e transfere essa posição, que é uma característica do Centrão, desde lá da eleição, desde a formação da Constituição de 88, vai lá e, ao vento da situação, se coloca e vence com muita facilidade a eleição na Câmara dos Deputados. No Senado ficou um pouco mais apertado, mas impossibilitando, de forma quantitativa e significativa, uma eleição de um grupo favorável ao ex-presidente Bolsonaro. O que coloca agora uma situação muito favorável, dependendo dos acordos que foram feitos, que estão sendo feitos,
entre o governo executivo de Lula e a Câmara dos Deputados, que, volto a dizer, é uma característica dos deputados e senadores se agrupar ao grupo vencedor que está no executivo. E isso, mais uma vez, aconteceu na eleição do dia 1º, e que tende a acontecer independentemente daqueles que vençam as eleições do executivo, no executivo, levam no legislativo a ter uma configuração, uma confirmação. Foi o que aconteceu, mesmo com uma força significativa do ex-presidente Bolsonaro, presente, sobretudo, no Senado Federal. Professor Guilherme Carvalho, o mês de janeiro já acabou, né? São hoje 35 dias de governo, e até agora a nova composição parece que ainda trabalha olhando para o retrovisor, né? Buscando arrumar a casa ainda. Nesta semana, parece que os primeiros passos para entrar numa certa ordem vão sendo dados agora, né? O interventor na segurança pública do Distrito Federal acabou deixando aquele papel, né? À medida em que as coisas parecem começar a entrar em ordem, né? Minha pergunta é: até quando essas discussões sobre democracia, essas investigações continuam sobre os ataques criminosos no dia 8, mas até quando tudo isso pode afetar o andamento do novo governo na sua avaliação? Estamos começando aí, né, um novo ano, um novo mandato. Queria te ouvir em relação a essas interferências, né, no andamento dos trabalhos. Vamos lá. Bom, essa discussão vai ser permanente, tudo indica. Até porque você tem um grupo político forte que coloca isso em pauta, ou colocou isso em pauta fortemente ao longo da sua vigência, e ela continua porque é importante. A democracia vive sobre essa égide, vive sobre esse processo, ou seja, de colocação de uma discussão que está inteiramente ligado a grupos políticos que disputam. E tudo indica que uma parte desse grupo político, repito, uma parte, tem essa característica como seu ponto de vista. Mas isso não deve ser colocado no cotidiano da política, mesmo que isso fique lá beirando a discussão. Até porque a democracia, apesar de sua discussão forte, ela não foi colocada em xeque, na nossa opinião. Ela está sendo discutida constantemente, mas ela não foi colocada em xeque. O sistema político brasileiro continua vigente e muito forte, apesar das discussões e dos problemas, sobretudo a partir dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que ficaram já para a história e que ainda estão aí reverberando no cotidiano. Isso não deve ser colocado, mas vai ser sempre uma narrativa colocada. Até porque, se isso permanecer tão forte como está, dificultará o planejamento e a execução do novo governo. Ou seja, é necessário fazer uma separação prática entre a crítica a esses atos e até mesmo o julgamento desses atos, mas, ao mesmo tempo, permanecer atuando com as ações democráticas que estão sendo executadas na relação entre o executivo e o legislativo, justamente visando a melhoria das condições da sociedade brasileira. É esse o ponto que tem que ser colocado. No entanto, respondendo à tua pergunta objetivamente, ela ficará permanente nessa discussão. Agora, a gente espera que tanto o executivo e, sobretudo, o legislativo, nas suas relações, consigam estabelecer uma agenda efetiva de ações práticas, fazendo a separação naquilo que é discurso meramente, que não está afetando diretamente o cotidiano, e aquilo que é efetivamente prático, ou seja, aquilo que precisa ser colocado em questão. Isso vai depender muito, no nosso entender, das ações de julgamento em relação a esses atos antidemocráticos. Se isso transcorrer positivamente e tivermos ali o julgamento adequado e jurídico dessas pessoas, a gente terá, sim, uma discussão pública nesse sentido. Eu acho que isso não vai perder-se. Mas o mais importante, teremos ali a prática da ação política, que é o que a gente tem que colocar em discussão a partir de agora. Mas até isso se reduzir a partir dos julgamentos, a gente terá ali algumas pessoas aparecendo e se colocando para que isso ganhe força, esses atos antidemocráticos. Até porque a narrativa política, o debate político é feito de ações
verbais, de ações comunicativas. A gente tem que saber separar aquilo que é efetivamente concreto daquilo que é mera narrativa que não tem efeito nenhum no cotidiano da política. Isso é muito importante a gente ter em consciência para que a gente possa entender bem a política brasileira. Até daí a importância desse julgamento adequado que o senhor disse, né? Totalmente, com o pé totalmente fincado nos princípios jurídicos e na nossa Constituição. Agora, professora, eu pergunto o seguinte, o senhor faz esse alerta de que é preciso, de fato, diferenciar uma coisa da outra para que o governo consiga tocar em frente, né, e seguir colocando as suas prioridades em prática. A gente tem pautas econômicas muito, muito importantes para serem seguidas nesse começo de ano já. Mas aí, professor, eu pergunto se é de interesse mesmo desse grupo político que está no poder agora, deixar de lado essa pauta, uma vez que, eu falei esses dias com a Dora Kramer, como a extrema-direita conseguiu empacotar para presente o antagonista perfeito para essa coisa anti-corrupção, né, anti-ladrão, não sei o que é a coisa da democracia, a defesa da democracia. A gente tem um antagonista ali. Eu imagino que o governo vai usar isso, né, também para aumentar a sua influência e tentar, de alguma forma, trazer para si uma parte do que seria a oposição, porque quem é que vai negar o apoio à democracia, né, professor? Então pergunto, se isso pode ser usado como um instrumento também do governo em questão, né, da situação, e se isso pode aumentar a polarização que a gente já tem no nosso país, ou eventualmente não. As pessoas que antes se colocavam, né, contrárias ou apoiavam todo o movimento anticorrupção, se elas podem ser também trazidas para esse lado democrático, chamemos assim. Ótima pergunta, Carla. Por que é uma ótima pergunta? Porque exatamente isso aí é a estrutura do que está acontecendo atualmente. Vamos tentar aqui fazer um resumo, é uma questão muito complexa, mas vamos tentar aqui apresentar para o nosso espectador ouvinte o que está acontecendo. A política ela é feita essencialmente da disputa pelo poder. A democracia ela vive da disputa pelo poder, falando aí um pouco mais academicamente. Então, dependendo dos lados das pontas que estão disputando esse poder, que é o que está acontecendo já há muitos anos, né, depende justamente do interesse de cada um dos lados. Por um lado, aqueles que venceram as eleições, o governo atual, aqueles que perderam, é interessante, repito, por um lado, que essa discussão permaneça viva, forte, porque ela engrandece ambos os lados nessa disputa política. Por outro lado, do ponto de vista um pouco mais prático, é menos interessante para o governo atual que venceu as eleições que essa disputa fique em força, em grande elemento, em grande disputa. Por quê? Porque pode levar ao enfraquecimento da prática efetiva da política desse governo. Mas, por outro lado, se nós olharmos do ponto de vista eleitoral, essa disputa é interessante para ambos os lados. Então, ela vai ficar dependendo dos fatos que estiverem acontecendo. Agora, na nossa opinião, é menos interessante para o governo Lula, que ganhou a eleição, que isso seja colocado, porque isso traz para o lado opositor, para o lado, digamos assim, bolsonarista, um fortalecimento que pode estar constantemente fortalecendo isso, inclusive nas próximas eleições municipais de 2024. Porque isso disputa exatamente uma verve, ou seja, um elemento que está sendo colocado fortemente. Agora, do ponto de vista prático, eu vou opinar aqui claramente, não é positivo para o governo, porque traz conflitos. E o conflito pode trazer dificuldades para a execução da política de Lula. Logo, se eu puder, digamos assim, dar um conselho, digamos assim, eu traria o apaziguamento, a paz, a busca da paz como um elemento central para que o governo transcorra de forma mais positiva e busque evitar digamos assim, esse conflito que esse lado mais bolsonarista deseja justamente nessa disputa do poder. Porque esse conflito é interessante e até uma característica desse bolsonarismo, uma característica clara desde lá das manifestações de 2013, há mais ou menos 10 anos atrás, para instigar esse conflito e trazer essa característica para a política. Logo, eu recomendaria, digamos assim, que o governo Lula traga o apaziguamento e não traga o conflito, porque isso fortalece, digamos assim,
esse lado mais bolsonarista que deseja, do ponto de vista político e prático, justamente esse conflito, porque é uma característica narrativa desse grupo. Logo, nós temos aí exatamente esse movimento como um movimento de disputa de poder, com características dos dois lados sendo colocadas. E aí a gente vai vendo, através dos fatos e das características, isso fortalecendo. Isso foi colocado, como a gente viu ao longo dessa semana, justamente pelo depoimento conflitivo e muito confuso do senador Marcos Duval, que apresentou características muito confusas, trazendo elementos muito fortes para essa já forte característica. E isso provavelmente, se continuar nessa toada, permanecerá justamente dentro dessa disputa. O pano de fundo é sempre a disputa eleitoral. Sempre disputa eleitoral. Mas isso pode trazer problemas para ambos os lados. O que eu vejo, em última instância, para que isso diminua, é justamente que o julgamento adequado, jurídico, democrático, seja feito a partir exatamente do que está acontecendo. Sobretudo, repito, sobretudo, em relação à concretude, ou seja, o fato maior dos atos de 8 de janeiro, que ali nós temos fatos gravados, jurídicos e efetivos, inclusive com responsabilidades a serem julgadas. Se isso for feito bem e foi feito adequado, a gente talvez tenha aí um elemento apaziguador do processo. Pois é, professor, o senhor tocou nesse ponto que eu gostaria de tratar justamente, envolvendo Marcos Duval. Às vezes o tiro pode sair pela culatra, né? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de uma apuração agora sobre essas declarações do senador do Podemos em relação a esse plano golpista, porque, como tratamos aqui, ele deu uma série de versões diferentes, né? E aí há uma necessidade, nas palavras de Alexandre de Moraes, de diligências para saber se o político cometeu os crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa, coação no curso do processo. Queria te ouvir em relação a isso, porque as acusações são disparadas, né? E muitas vezes, nesse curso do processo, há uma inversão aí de papéis para essas investigações, para possíveis punições também, porque não dá para simplesmente sair falando qualquer coisa, né? Exatamente, Débora. Porque o que aconteceu? Nós temos aí um elemento que foi criado para si próprio, isso é muito confuso, características de autoculpabilidade pelo senador, que espontaneamente foi lá e deu essas declarações nas suas próprias redes sociais e depois, no dia seguinte, ou algumas horas depois, foi lá e contou uma outra versão, fortalecendo e enfraquecendo uma versão que ele mesmo criou através das suas próprias redes sociais. Ou seja, isso volta exatamente à discussão que a gente estava fazendo na pergunta anterior. Isso cria uma disputa política muito intensa, muito forte, em relação a esses processos, que é justamente essa disputa que vem lá, que eu repito, desde 2013. E que se fortaleceram justamente nas eleições de 2018 com a vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, existem pessoas interessadas politicamente no fortalecimento dessa narrativa do embate. E isso traz, evidentemente, vantagens e, sobretudo, desvantagens. É essa questão que está em jogo. Que vantagens trazem para os grupos políticos que estão em disputa na eleição do ano passado que sejam interessantes para a política? No nosso entender, opinando aqui, isso não é positivo. Essa judicialização da política, ela traz muita confusão e pouca aplicabilidade no cotidiano. E o caso de Marcos Duval, do senador Marcos Duval, é exatamente uma característica desse processo. Ela é muito confusa e dificulta, no meu entender, sobretudo para esse lado bolsonarista, que na nossa análise precisa trazer isso mais para o campo institucional, mais para o campo legal e trazer menos para o campo ilegal. Porque o campo ilegal, está muito claro, dificulta, do ponto de vista operacional, as próprias ações desse grupo. Portanto, eu acho que a institucionalização e a legalização do discurso é muito importante justamente para que esse grupo permaneça forte na discussão. Quanto menos você trouxer elementos
jurídicos ilegais, como foram os atos antidemocráticos do dia 8, você mais dificuldade trará para esse grupo. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que o jogo legal, o jogo político legal, jurídico, é o que precisa efetivamente ser praticado. E não o jogo antidemocrático, não o jogo de quebradeira, como aconteceu justamente lá nos atos do dia 8. Porque isso fortalece o discurso jurídico e até mesmo o discurso legalista do atual governo de colocar ações jurídicas contra esse grupo, fortalecendo justamente esse processo. Logo, é necessário uma configuração de uma narrativa mais linear, menos ilegalista, mais legalista, porque o jogo político se dá e deve se dar justamente para a legalidade. Se não, caso contrário, teremos dificuldade e provavelmente abertura de processos jurídicos e até mesmo prisões, como a gente tem visto nos últimos dias. Muito bem, Guilherme Carvalho, cientista político, dando uma aula aqui para os nossos ouvintes em plena manhã de sábado. Obrigada pela gentileza de nos atender. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Bom fim de semana, professor. Obrigado, foi um prazer e sempre à disposição.